Bem-vindo e obrigado por estar aqui. O que quero mostrar-lhe hoje é uma estratégia de negociação de ouro, como funciona, o que já realizou e como pode copiá-la para a sua própria conta. O título está no ecrã. 20 meses consecutivos positivos, e cada operação que esta estratégia realizou está publicada e verificada de forma independente para que possa verificar o histórico por si próprio em vez de confiar apenas na minha palavra. Não precisa de qualquer experiência em negociação para a utilizar e o seu capital permanece na sua própria conta, sob o seu próprio controlo, durante todo o tempo. Comecemos pelo mercado que esta estratégia negocia. Os mercados cambiais são os maiores mercados financeiros do mundo. Cerca de 9,6 bilhões de dólares mudam de mãos todos os dias. O ouro por si só representa aproximadamente 361 mil milhões de dólares desse volume diário e o mercado funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana. Essa dimensão importa por uma razão prática. O ouro é um dos instrumentos mais líquidos do mundo, o que significa que as posições podem ser abertas e fechadas sem mover o preço. Negocia continuamente em Londres, Nova York e Xangai, pelo que quase sempre existe um comprador e um vendedor. E a qualidade de execução não depende da dimensão da sua conta. Esta estratégia negocia ouro e apenas ouro, um único instrumento. Se quiser estar neste mercado, tem duas opções. A primeira é negociar por si próprio. É um caminho difícil. Investigações académicas sobre traders de retalho constataram que 97% dos que persistem perdem dinheiro e as próprias divulgações dos corretores mostram tipicamente entre 70% a 80% das contas a perder. Demora anos a aprender. Cada decisão é sua e também cada erro. A segunda opção é seguir uma estratégia que já tem um histórico comprovado. 15 anos de experiência profissional neste caso, com cada operação publicada e verificada de forma independente, sem que lhe seja exigido qualquer esforço. Mas antes de copiar qualquer estratégia, há 5 coisas que deve verificar. A duração do histórico, se é verificado de forma independente, se pode ver cada operação individualmente, se o drawdown está divulgado e se é dinheiro real, não um backtest. Os próximos diapositivos abordam todos os 5 pontos. Esta é a estratégia. Chama-se Sonic AI. Negocia ouro e está disponível exclusivamente através da Tag Markets. O histórico é acompanhado no MyFXBook, que é uma plataforma de verificação independente. 3 números a 26 de julho. Um ganho total de 27,2%, um retorno médio mensal de 1,16% e uma taxa de sucesso de 82% ao longo de todo o histórico verificado. 1,16% por mês provavelmente parece pouco, e quero explicar esse número corretamente porque é fácil interpretá-lo mal. É o retorno sobre a carteira de negociação, não sobre o dinheiro que deposita. São duas figuras diferentes. E mais adiante nesta apresentação, mostrarei por que razão a diferença é tão significativa. O gráfico é a curva de crescimento verificada desde novembro de 2024 até hoje. Trata-se de uma conta real, pelo que os valores atuais podem diferir ligeiramente. A ligação para o MyFXBook encontra-se na parte inferior do diapositivo. Aqui está o mesmo histórico dividido mês a mês, diretamente do MyFXBook. 20 meses, de novembro de 2024 a junho de 2026. Todos os 20 positivos, nenhum negativo. A média é de 1,16%. O melhor mês, 1,78%. O mais fraco, 0,55%. E o drawdown máximo em todo o histórico foi de 0,86%. A coluna do meio merece atenção. Os primeiros 10 meses foram negociados de forma privada. A partir de setembro de 2025, a conta passou a ser pública no CopyEx, o que significa que cada operação desde então foi visível para qualquer pessoa em tempo real à medida que acontecia. Os resultados antes e depois de se tornar pública estão no mesmo intervalo.
Julho ainda está em curso, pelo que não está incluído na tabela. Na parte inferior, pode ver a frequência das operações, tipicamente 1 a 3 por dia. Em condições desfavoráveis, a estratégia realizou tão poucas quanto 4 ou 5 operações numa semana inteira. Isso é intencional. Quando a configuração não é clara, mantém-se fora do mercado. A preservação do capital vem antes do retorno mensal. O nome diz IA, mas as decisões de negociação são tomadas por pessoas. A Sonic AI é uma equipa de traders alemã com 15 anos de experiência na gestão de capital real para family offices privados e clientes institucionais. Os seus sistemas monitorizam o mercado do ouro continuamente, mas nenhuma posição é aberta sem que um trader decida abri-la. A sua linha cronológica está no ecrã. De 2011 a 2024, negociaram mandatos privados sem qualquer registro público. Em novembro de 2024, abriram uma conta real na Tag Markets e começaram a publicar cada operação no MyFXBook para verificação independente. Desde setembro de 2025, a estratégia está disponível para todos no CopyX. Conta agora com mais de 347 mil seguidores e está classificada em primeiro lugar na plataforma a partir de julho de 2026. Um instrumento, uma equipa especializada e 573 operações publicadas. Este é o histórico real de operações do MyFXBook, não um resumo. Cada uma das 573 operações com a data, o preço de entrada, o preço de saída, o tempo que esteve aberta e o resultado, ganhos e perdas. 4 números desse histórico. Cerca de 87% das operações no período público fecharam de forma positiva. A maior sequência de perdas consecutivas em 10 meses de histórico público foi de 2. A maioria das operações fecha em menos de 15 minutos e a estratégia nunca mantém uma posição durante a noite. Cada operação é aberta e fechada no mesmo dia de negociação, pelo que não existe exposição a gaps noturnos ou de fim de semana, e a maior operação perdedora individual registada custou 0,04% da carteira. Para contextualizar esse último número, numa carteira de $1000, essa pior operação teria custado 40 cêntimos. O seu dinheiro está na sua própria conta, no corretor. Por isso, deixe-me falar-lhe sobre o corretor. A Tag Markets é operada pela TM Financials Limited, registada na República das Ilhas Mauritícias, com o número de empresa C1885265. Está licenciada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Mauritícias sob a licença número GB21026474 como dealer de investimento de serviço completo e detém essa licença desde fevereiro de 2022. Tudo é verificável no registro público online da FSC das Ilhas Mauritícias. À direita, pode ver a dimensão: mais de 1 milhão de contas de clientes, mais de 740 mil milhões de dólares em volume de negociação mensal, 75 fornecedores de liquidez com liquidez primária através da G, B e Prime, cerca de 6 mil novos clientes por dia, e o número de clientes cresceu aproximadamente 26 vezes desde janeiro de 2025. A Tag Markets também detém uma apólice de seguro e quero descrevê-la com precisão. Está colocada a 100% junto de subscritores do Lloyds de Londres, organizada através da CBCUK Limited. Cobre até $1 milhão por requerente, sujeito a um agregado partilhado com outra entidade do grupo. O período atual decorre de abril de 2026 a abril de 2027 e é renovado anualmente. O certificado está publicado no site da Tag Markets, número de apólice TT 2603133. Agora a parte importante, na caixa na parte inferior, esta apólice cobre apenas a insolvência do corretor. Não cobre perdas de negociação, não cobre quedas de mercado, não cobre o desempenho abaixo do esperado da estratégia. O seu capital de negociação continua sujeito ao risco de mercado normal e os termos completos da apólice são vinculativos. O que aqui se apresenta é um resumo. Portanto, o risco do corretor e o risco de mercado são coisas distintas. Esta apólice aborda o primeiro. O CopyX é a própria plataforma de copy trading da Tag Markets e é o que liga a sua conta à estratégia. Uma vez ligado, a sua conta replica as mesmas operações que a conta mestre da Sonic AI em tempo real, com dimensões de posições escaladas para o seu próprio depósito. Uma conta maior negocia posições maiores, uma conta menor
negocia posições menores. Após a configuração, nada mais é necessário da sua parte. Antes de ligar qualquer coisa, pode ver o histórico completo da estratégia. Cada operação passada, o drawdown, a taxa de sucesso, o retorno. Não é necessária experiência prévia em Forex e a configuração demora alguns minutos. O custo é uma comissão de desempenho de 30%, deduzida automaticamente dos lucros uma vez por semana. Fica com 70%. Não há comissões de gestão, subscrições mensais, nem taxas de adesão. Portanto, se não houver lucro, não há comissão. E este é o ponto que vale a pena sublinhar. Nunca transfere dinheiro para um gestor ou para um fundo. A Sonic AI negocia dentro da sua própria conta de corretor em seu nome e pode parar de copiar a estratégia quando quiser. Voltando a esse 1,16% por mês, e por que razão é mais importante do que parece à primeira vista? A Tag Markets oferece contas amplificadas a 12 vezes e 24 vezes. Deposita o seu capital, o corretor amplifica-o através dos seus fornecedores de liquidez e a Sonic AI negocia a carteira maior. Considere um depósito de $10.000. Numa conta de 12 vezes, a estratégia negocia uma carteira de $120.000. Numa conta de 24 vezes, 240 mil. O mesmo depósito, a mesma estratégia, as mesmas operações, apenas o tamanho da carteira muda. 1% sobre 120 mil é $1.200. 1% sobre 240 mil é 2.400. Com base no período público do COPI-X de setembro de 2025 a julho de 2026, isso correspondeu historicamente a cerca de 5 a 9% líquidos por mês sobre o capital depositado para a conta de 12 vezes e cerca de 10 a 17% para a conta de 24 vezes. Esses valores provêm do histórico registado, não são projeções. A alavancagem funciona nos dois sentidos e amplifica as perdas tanto quanto os ganhos. Por isso, cada tipo de conta tem um limite de drawdown rígido. 10% da carteira na conta de 12 vezes e 5% na conta de 24 vezes. Se for atingido, a conta fecha automaticamente. Para contextualizar, o drawdown máximo no período público foi de 0,26% da carteira. Dois detalhes práticos. O capital depositado fica bloqueado durante 30 dias, o que os fornecedores de liquidez exigem. Os lucros podem ser levantados a partir da primeira operação vencedora. Veja como isso se traduziu numa conta real. Trata-se de um extrato MT5 verificado de 25 de fevereiro a 27 de julho. O investidor depositou $10.000, amplificados 24 vezes, numa carteira de negociação de $240.000. O lucro bruto de negociação foi de $13.161. Comissão, 437. A comissão de desempenho de 30%, 3.817. Isso deixa um lucro líquido para o investidor de $8.906. Sobre $10.000 depositados, isso representa 89,1% ao longo de 5,1 meses, a partir de um único depósito sem capital adicionado. Uma média de 17,5% líquidos por mês sobre o capital depositado sem capitalização. Já foram levantados pouco mais de $5.000 desse lucro e o restante ainda está na conta. Esta é uma conta real de um seguidor. Os resultados individuais variam e o desempenho passado não indica resultados futuros. E uma segunda conta com um depósito maior e um período ligeiramente mais longo. $25.000 depositados a 31 de janeiro, amplificados 24 vezes, numa carteira de $600.000. Verificado até 26 de julho, lucro bruto de negociação, $35.371. Comissão, pouco mais de 1.200, comissão de desempenho, 10.249, lucro líquido para o investidor, $23.915. Isso representa 95,7% sobre o capital ao longo de 5,8 meses. Novamente, a partir de um único depósito sem nada adicionado. Uma média de 16,5% líquidos por mês, sem capitalização. Note como as duas contas estão próximas, 16,5% e 17,5%, com diferentes dimensões de depósito e datas de início diferentes.
Ambas situam-se na extremidade superior do intervalo histórico que mostrei anteriormente. O tamanho do depósito altera os valores, não a percentagem. Falemos adequadamente sobre os riscos, porque existem dois tipos diferentes. O primeiro é o risco de mercado e de estratégia. O desempenho passado não garante resultados futuros. As condições do mercado do ouro podem mudar e a estratégia pode ter um desempenho inferior ou falhar. Numa conta de 24 vezes, um drawdown de 5% da carteira fecha a conta automaticamente. O que o histórico mostra até agora no período público é um drawdown máximo de 0,26%, a maior perda individual numa operação de 0,04% e nunca mais de duas perdas consecutivas. É um histórico sólido, mas não é uma garantia. O capital pode ser perdido, por isso invista apenas o que pode perder. O segundo é o risco do corretor, e este está mitigado. O corretor é regulado pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Mauritícias, sob a licença GB 21026474. A cobertura de insolvência está colocada junto de subscritores do Lloyds de Londres até US$ 1 milhão por requerente, sujeito a um agregado partilhado com os prémios pagos pela Tag Market. E existe infraestrutura institucional por trás, com 75 fornecedores de liquidez. E para repetir a nota no final, porque é importante, o seguro protege contra a insolvência do corretor. Não cobre perdas de negociação, quedas de mercado ou desempenho abaixo do esperado da estratégia. Começar requer 3 passos. Primeiro, abra a sua conta. Registre-se na Tag Markets através do seu link de parceiro e complete a verificação de identidade. Segundo, financia. Pode começar com apenas US$ 10. O seu capital permanece na sua própria conta, sob o seu próprio controlo em todos os momentos. Terceiro, ligue-se à Sonic AI no CopyX. A partir desse momento, cada operação é copiada automaticamente, sem que lhe seja exigido mais nada. A configuração demora minutos e existe suporte disponível em cada etapa. Muitas pessoas começam com pouco, observam como se comporta durante um mês e acrescentam mais a partir daí. Mais uma coisa, opcional mas útil de saber. O BIX é um cartão de parceiro da Tag Markets aceito em mais de 100 milhões de locais em todo o mundo, onde quer que o Visa seja aceite. Inclui acesso a salas VIP em aeroportos, descontos em hotéis de até 65%, seguro de aluguer de automóveis, seguro de viagem, acesso a eventos e um serviço de concierge 24 horas por dia, 7 dias por semana. O processo é simples. Levante os seus lucros em USDT, mantenha-os na sua própria carteira de autocustódia e pague com Apple Pay ou Google Pay. Para ser claro, o BIX é um serviço separado operado por um parceiro. Não é um produto da Tag Markets ou da Sonic AI. As stablecoins mantidas na sua carteira não estão cobertas pelo seguro descrito anteriormente e a disponibilidade, os limites e os benefícios dependem do seu país de residência e do nível do cartão. Por fim, a divulgação de risco. Por favor, reserve um momento para ler este diapositivo na íntegra. Obrigado pelo seu tempo.